Por que o Estado limita a quantidade de funções que um servidor pode exercer? Por que alguém não pode ser professor e auditor fiscal ao mesmo tempo? Olá, tudo bem? Nós somos alunos da turma 7B da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie e vamos falar hoje sobre uma regra fundamental no nosso regime administrativo, a vedação de acúmulo de cargos públicos. Prepare-se para entender por que isso acontece em nossa sociedade. Para começar, imagine que uma pessoa se torna servidora pública em dois órgãos diferentes e recebe dois salários do mesmo cofre, o da sociedade. No Brasil, isso é, em regra, proibido. Essa proibição consta na Constituição Federal, porque o legislador quis garantir os princípios da eficiência, moralidade e isonomia na administração pública. Mas afinal, o que é o acúmulo de cargos públicos? O acúmulo de cargos públicos é quando o servidor ocupa dois ou mais cargos públicos simultaneamente, sendo esses cargos efetivos, comissionados ou funções de confiança. A combinação entre esses tipos de cargo gera diversas situações, como, por exemplo, o acúmulo de dois efetivos, de um efetivo com um comissionado, de dois comissionados, entre outros. Em todas elas, a regra geral se aplica e é clara: não pode. A previsão expressa está na Constituição Federal, no artigo 37, inciso 15, que diz: é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários e forem a. Dois cargos de professor. B. Um cargo de professor com outro técnico ou científico. E C. Dois cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde, com profissões regulamentadas. Note que há três exceções, sempre exigindo a compatibilidade de horários e que sejam atividades afins. Em resumo, a Constituição Federal veda a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários e nas hipóteses previstas no texto constitucional. Vamos detalhar agora cada uma para melhor compreensão. Dois cargos de professor. Um docente pode lecionar em duas escolas públicas, se os horários não se chocarem. Compatibilidade de horários. Professor mais um cargo técnico ou científico. Um pesquisador pode dar aula em uma universidade pública e, ao mesmo tempo, exercer o cargo técnico em instituto de pesquisa. Dois vínculos na saúde. Um médico pode trabalhar em um hospital público e, sem conflito de horários, atender em uma clínica da UBS, também pública. Essas exceções existem porque o legislador reconheceu que o compartilhamento do conhecimento e a carência de profissionais em certas áreas podem ser atendidos sem prejudicar o serviço público. E por que, em geral, o acúmulo é vedado? Três princípios do direito administrativo explicam isso: o princípio da eficiência, da moralidade e da isonomia. O princípio da eficiência, introduzido na Constituição pela Emenda Constitucional número 19 de 98, exige que a administração pública seja eficaz, ou seja, que atinja seus objetivos na forma eficiente, com bom desempenho e baixo custo. A acumulação de cargos, na sua forma remunerada, pode comprometer a eficiência, pois o servidor pode ter dificuldade em desempenhar suas funções em dois cargos simultaneamente, podendo prejudicar a qualidade do serviço, ao passo que será duplamente remunerado pelos cofres públicos. Com relação ao princípio da moralidade, ele diz que os atos dos agentes públicos devem ser com base em honestidade, lealdade, boa-fé, moderação, discrição, economicidade e sinceridade. A moralidade busca garantir que a gestão pública seja transparente, eficiente e que se utilize de recursos públicos de forma adequada, evitando qualquer conduta que possa gerar danos ao erário ou prejuízos para a sociedade. Dito isso, receber dois salários pelo mesmo horário compromete a confiança no serviço público. Sendo assim, a incompatibilidade de horários, a falta de transparência na gestão, a utilização inadequada de recursos públicos e a falta de ética e lealdade podem, em determinados casos, configurar improbidade administrativa e até mesmo a prática de crimes, como corrupção, ferindo frontalmente o princípio da moralidade. Já com relação à isonomia, o acúmulo de cargos públicos, com exceção de algumas exceções citadas, pode ser considerado uma violação do princípio da isonomia, que garante a igualdade de tratamento perante a lei. Destaca-se a isonomia salarial, que garante que os servidores que ocupam o mesmo cargo, com mesmas funções e atribuições, recebam remuneração igual,
Essa igualdade deve ser respeitada mesmo em casos de acumulação permitida. Ao proteger esses princípios, a vedação de cargos garante que os recursos públicos sejam empregados naquilo que realmente beneficia a sociedade. Quando o servidor desrespeita essa regra, está sujeito a sanções, como, por exemplo, processo administrativo disciplinar, suspensão ou perda de um dos cargos e o ressarcimento dos valores recebidos indevidamente, conforme determinação judicial ou administrativa. Além disso, o servidor pode criminalmente responder por improbidade administrativa, caso fique comprovado um enriquecimento ilícito. Vamos agora a um exemplo prático para fixar o nosso entendimento até aqui. Imagine que Maria é procuradora do município e, ao mesmo tempo, ocupa um cargo comissionado de secretária de educação em outro município. Não há compatibilidade de horários e são atividades distintas. Isso constitui acumulação vedada. Por outro lado, se Pedro, professor de Direito Administrativo em duas faculdades públicas federais que não coincidem com o horário, está amparado pela exceção do inciso 15, a linha A. Agora é sua vez. João é enfermeiro do hospital público e quer assumir também plantões em uma UPA, unidade de pronto atendimento, desde que os horários não coincidem. E aí, o que você acha? Se você disse que sim, você acertou. Enfermeiro e UPA são atividades de saúde regulamentadas e não há conflito de horário, então a Constituição permite. E aí, gostou? Entender a vedação de acúmulo de cargos não é importante apenas para concursos, é fundamental para a boa gestão dos recursos públicos e para a qualidade dos serviços que nos atendem. Obrigado pela atenção, curta e compartilhe esse vídeo e até a próxima.